Paz, Senhor, igreja. Vamos adorar o Senhor em nome de Jesus, amém. Deus conosco, Deus sempre presente, meu amigo eterno, inseparável, o Criador que se vestiu da criação, Emanuel. Deus conosco, Deus sempre presente, meu amigo eterno, inseparável, o Criador que se vestiu da criação, Emanuel. As mãos que sustentam o universo sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou me chama pelo nome. As mãos que sustentam o universo sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou me chama pelo nome. Deus conosco, Deus sempre presente, amigo eterno, inseparável, o Criador que se vestiu da criação, Emanuel. As mãos que sustentam o universo sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou me chama pelo nome. Deixou sua glória, se esvaziou, se tornou servo, se humilhou. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Venceu a morte, ressuscitou. As mãos que sustentam o universo sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou me chama pelo nome. Eu tenho fome, eu tenho sede de ti. De aprender de ti, que é manso e humilde, e que um minuto aqui
quero ser, tudo que eu quero ter. Eu tenho sede como um deserto por águas. E de aprender de ti, que é manso e humilde. É que um minuto aqui vale mais que a vida. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Como um selo em meu coração, tu és meu tesouro. Muitas águas vêm sobre mim, me sinto seguro. Pra onde eu vou sem você? Não sobra nada sem teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei, e tudo que eu sei é que eu preciso é estar contigo. Pra onde eu vou sem você? Não sobra nada sem teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei, e tudo que eu sei é que eu preciso é estar contigo. E onde eu vou, eu te levo comigo, amado. Até que tudo seja como pedra comparado ao que tu tens pra mim. Que o meu eu desapareça e que tu cresças, e que o meu corpo seja para te servir. Até que tudo seja como pedra comparado ao que tu tens pra mim. Que o meu eu desapareça e que tu cresças, e que o meu corpo seja para te servir. Eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em ti, oh Jesus. Eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em ti, oh meu Jesus. Até que tudo seja como pedra
paz e descanso a mim. Meus braços dão sempre hei de suplicar, mais perto eu quero estar, mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, cheia de gratidão por teu amor. Sempre hei de suplicar, mais perto eu quero estar, mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti. E quando Cristo enfim vier me chamar com serafins nos céus, eu irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Deus, de ti. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Deus, de ti. Amém, Pastor Batista. Amém, meus queridos? Podem sentar? Nós, antes de passar a palavra nessa noite, eu queria orar com os irmãos, queria colocar a vida, como de costume, nós sempre oramos, porque a palavra do Senhor nos ensina que em tudo nós devemos colocar diante de Deus as nossas ansiedades, os nossos anseios. Por quê? Ele tem cuidado de nós. Isso é maravilhoso. Domingo nós trabalhamos com esse texto da intercessão de Jesus pela sua igreja. O Senhor Jesus intercede por nós. Ele está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós no céu. Saber que o Todo-Poderoso, o Senhor do céu e da terra, Ele não só nos salvou, Ele não só morreu por nós, mas Ele cuida de nós. Isto é algo que nos traz uma alegria imensa. Mas nessa hora eu queria que você colocasse seu coração diante de Deus. Eu não sei do que você precisa nessa noite, eu não sei do que você necessita, mas o Espírito Santo de Deus, que conhece cada um de nós e que sonda os nossos corações, Ele conhece as nossas necessidades. E Ele, juntamente do Pai, intercede por nós, com gemidos, quem diz o apóstolo Paulo, inexprimíveis.
Então que nessa noite eu quero que você curva a sua cabeça. Eu quero que você no seu lugar, sentado, você possa falar com o Senhor nessa noite e dizer: Senhor, eu preciso, eu necessito de algo. Nesse momento eu quero que você fale com Deus. Pai querido, Deus amado, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, depois de nós termos apresentado o nosso louvor, nossas adorações, diante da Tua presença, nós queremos nesta hora, Senhor, apresentar diante de Ti a vida da Tua igreja que está aqui reunida, os Teus filhos que estão aqui nesta noite, e cada um, Senhor, que está aqui neste momento, está clamando o Senhor pela sua própria vida, pelas suas necessidades, pelos seus anseios. Senhor, eu não sei do que eles precisam, eu não sei do que eles necessitam nessa noite, mas Senhor, por meio do Teu Espírito, conhece cada coração, cada necessidade. Então nesta hora, que o Teu Espírito Santo esteja no cada coração, trabalhando, falando, seja uma cura, seja uma restauração, seja libertação, seja um milagre, seja um consolo, um renovo, um reforço, assim segundo a necessidade de cada um, que o Senhor venha estar fazendo uma obra nesse coração, nessa noite, nesta vida, Senhor, a favor dos Teus filhos. Nós te pedimos nesse momento, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Os meus amados irmãos, Sidney e todos os irmãos que estão lá com ele no centro de recuperação, quem não conhece são os irmãos lá do Âncora, e nós criamos um vínculo de amizade, além de ser irmão, um vínculo de amizade muito saudável e muito bom. E eu tive a surpresa quando eu vi aquela Kombi na porta cheia, eu digo: oh, meus irmãos estão aqui visitando nós hoje. Sejam bem-vindos, meus amados, que Deus abençoe a vida de vocês. As portas da igreja sempre estão abertas para vocês, e que Deus possa abençoar ricamente o trabalho que eu sei que, eu lembro muito do texto do apóstolo Paulo em 2 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, nem no trabalho do Senhor é em vão. Tudo que nós fizermos para o Senhor será um dia recompensado. Aquele que trabalha para o Senhor pode não ver os seus frutos aqui, mas no último dia vai dizer assim: valeu a pena. Amém, meus amados? Vou chamar o pastor Renildo aqui na frente para estar trazendo a palavra para nós nessa noite. O pastor Renildo, acho que todos conhecem, é o pastor presidente da igreja de Santa Rosa, e ele está aqui nessa noite para trazer a palavra do Senhor para nós. Eu quero orar pela vida do pastor e depois nós vamos escutar a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Senhor Deus, nessa noite nós queremos agora ouvir a Tua santa e maravilhosa palavra. Palavra essa que nos traz muitas vezes consolo, renovo, reforço, mas também muitas vezes ela nos exorta, nos ensina. Mas segundo a Tua vontade nessa noite, por poder do Teu Espírito, que o Senhor venha falar ao coração das nossas vidas nessa noite, o coração da Tua igreja, que a Tua palavra pregada nessa noite, ela possa ser um instrumento do Teu Espírito nas nossas vidas, nos exortando, nos ensinando, consolando e confortando, Pai, porque a Tua palavra é viva e eficaz, e ela sim pode transformar e edificar os nossos corações. Abençoa a Tua igreja nessa noite, nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Pastor? Graças a paz, irmãos. Faz um tempinho, né? Eu acho que eu vim aqui o ano passado, né? Hoje eu me ofereci, né? Eu liguei estava conversando com o pastor Batista ontem, eu disse: amanhã eu vou visitar vocês, quer que eu assista tu pregando ou que eu pregue? Ele, toda vez que eu digo que vem aqui, ele corre, né? Então, nós estamos felizes por estar mais uma vez com os irmãos. Temos corrido muito lá em Santa Rosa, né? Temos, vez por outra, compartilhado com os irmãos a nossa labuta ali, mas sempre que temos tempo, nós damos um jeito de vir visitar os irmãos. Saber como as coisas estão andando é mais fácil por causa do pastor Batista, mas ver os irmãos e termos um momento de comunhão. Vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Filipenses. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, vamos ler do versículo 5 a versículo 8. O texto inteiro vai até o versículo 11, mas pelo tempo que temos e diante daquilo que queremos partilhar, se Deus permitir, nós vamos chegar no versículo 8 hoje. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 8, está escrito: Tende em vós mesmos
tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Vamos orar. Pai amado, mais uma vez, queremos colocar as nossas vidas diante de Ti, pedindo ao Senhor que o Teu Santo Espírito nos ajude nas nossas fraquezas nessa noite, e que Ele esteja verdadeiramente iluminando o nosso entendimento, Senhor. Ó Deus, infelizmente a nossa mente foi afetada pelo pecado, Senhor, e só com a ajuda do Teu Santo Espírito nós somos habilitados, Senhor, a discernir as coisas espirituais. Por isso, nessa noite, que o Teu Santo Espírito não apenas esteja iluminando o nosso entendimento, para que se torne clara, Senhor, as verdades, Senhor, ó Deus, que Paulo quer nos transmitir nesse texto, a fim de que o Teu Santo Espírito as tome, aplique com poder ao nosso coração, Senhor, e a nossa vida seja transformada. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor venha nos ajudar, não apenas a nós que estamos aqui, mas aqueles que nos acompanham de longe pelas redes sociais, que o nosso coração, Senhor, nessa noite seja como aquele solo bom, e que a boa semente da Tua palavra semeada venha germinar, venha crescer e venha produzir nas nossas vidas aqueles frutos que levarão o Teu nome a ser glorificado. Por isso, pedimos que o Senhor venha ser conosco, venha nos abençoar, que o Senhor use a Tua palavra, Senhor, para trazer bênçãos para a nossa vida nessa noite. Nós assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Falar da carta de Paulo aos Filipenses para nós é algo bastante precioso. Eu fiz a exposição dela ano passado e ano retrasado, não é? Lá na Glorinha, e na igreja de Santa Rosa do Sul fizemos a exposição de cerca de 120 dos 150 salmos que foram escritos no Antigo Testamento. E uma das coisas que eu dizia, sempre que eu fazia a exposição, tanto dos Salmos como do livro, da carta de Paulo aos Filipenses, é que os Salmos eram o meu Rivotril e a carta de Paulo aos Filipenses era o meu clonazepam no tempo de provação. Esses dois livros são especiais. Primeiro, em relação aos Salmos, porque o Salmo ele apresenta a experiência que homens de Deus tiveram em sua jornada por um período de tempo na história do Antigo Testamento e como eles conseguiram lidar com as lutas e as provações que, como seres humanos caídos nesse mundo caído, nós temos que enfrentar enquanto correndo a carreira que Deus propôs para nós, como eles lidaram com isso. E aí os salmos, eles são maravilhosos, não é? Para mostrar que não importa a intensidade da provação, do sofrimento e da luta que nós estejamos passando, não é o fim. Porque quem controla a história, tanto desse mundo como da nossa vida, é aquele que está assentado no trono dos céus. Filipenses não é diferente. Os filipenses estavam enfrentando um momento de provação. E uma das coisas que normalmente se esvai da vida de alguém que está enfrentando uma luta, um período de provação, um período de sofrimento continuado, é simplesmente a sua alegria se ir. Normalmente, as provações dessa vida, elas exercem uma força tão grande que às vezes a tristeza, o desânimo e a falta de vontade de viver atingem as nossas vidas. Só que Paulo está escrevendo aqui para uma igreja que está sofrendo, mas Paulo ele começa, a partir dessa carta como um todo, a ensinar a essa igreja que a felicidade que um cristão possui, ela é atemporal, ela não depende de tempo e ela é ultra circunstancial, ela não é moldada, aumentada, diminuída, afetada ou destruída por qualquer tipo de luta, provação e sofrimento que nós venhamos enfrentar nessa vida. Por toda a carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo vai nos ensinar a como, mesmo em meio àqueles períodos em que no plano eterno de Deus ele resolve nos fazer trilhar pelo vale da sombra da morte, como nós podemos continuar correndo a nossa carreira aqui nesse mundo sem que a nossa alegria seja abalada, sem que a nossa alegria seja diminuída, enfraquecida ou roubada. Ele vai demonstrar durante toda a carta
como nós devemos fazer a leitura da nossa existência aqui nesse mundo a partir do momento que a salvação de Cristo nos alcançou. Eu gosto muito do primeiro capítulo. Não escolhi ele para pregar hoje, mas no primeiro capítulo, Paulo centraliza o fundamento da alegria do cristão em duas expectativas. Primeiro, é que depois que nós somos alcançados por Jesus Cristo aqui nesse mundo, se existe um mal que absolutamente não deve atingir a nossa vida, é a solidão. A não ser que nós sejamos tomados por um surto de incredulidade e tenhamos que ver para crer. Mas a partir do momento em que somos salvos, o Espírito de Deus vem habitar em nossas vidas. E o Pai e o Filho passam a se relacionar continuamente conosco por todos os dias da nossa vida. O Salmo 139 deixa isso muito claro a partir do versículo 6. Para onde eu fugirei do teu Espírito? Para onde eu me ausentarei da tua face? E se nós estivéssemos escrevendo aquele salmo, teríamos compreendido muito bem o que Paulo está dizendo aqui. Não importa se nós cavemos a nossa sepultura, nos joguemos lá dentro e coloquemos terra sobre nós. Não importa se nós tomemos o alento e subamos ao Monte Everest e nos sentemos lá humanamente e fisicamente sozinhos. Não importa se nós pegarmos um barco, irmos para a praia e adentrarmos o oceano e chegarmos ao meio dele. O salmista diz, até ali a tua mão me guiará e a tua mão poderosa sustentará a minha vida. Paulo queria que os filipenses, naquele momento de provação e de luta, soubessem que Deus não os abandonou. E não apenas ele não os abandonou, Deus estava com eles e iria caminhar com eles durante todo o percurso que aquele momento difícil durasse. Mas se alguns, por alguma maneira, fossem afetados ou sofressem um embate de uma seta do diabo de incredulidade e cegassem para ver a presença de Deus, Paulo lembra que nós fazemos parte de uma grande família aqui nesse mundo. Ainda quando não estamos enxergando Deus agindo na nossa vida, a família de Deus na qual nós fomos inseridos é um instrumento que Deus usa para nos socorrer, para nos estimular, para nos encorajar e para nos fortalecer. Paulo queria que os irmãos entendessem que quando estivessem enfrentando lutas, provações, momentos de sofrimentos, eles não caíssem na armadilha de pensar que aquilo era o tudo da sua vida. Deus estaria presente lá com ele. A família de Deus, da qual ele faz parte, estaria presente para socorrê-lo. E ele deveria enxergar uma série de outras bênçãos que Deus tem nos concedido para que nesses momentos nós possamos enxergar que a nossa vida é algo muito maior do que aqueles momentos de sofrimento que muitas vezes nós temos que passar, que são sofridos, são dolorosos, são angustiantes, mas quando nós olhamos esses momentos da nossa vida na perspectiva de Deus, nós conseguimos lidar com ele de forma mais tranquila. Nós conseguimos passar por eles, como diz o salmista no Salmo 23:4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não terei medo. E o motivo é o mesmo pelo qual Paulo quer que nós não tenhamos. Tu estás comigo lá no vale. Então não importa aquilo que tenhamos que enfrentar. Não importa aquilo que estejamos enfrentando nesse momento, saiba de uma coisa, Deus está lá com você. E Ele vai passar pelo momento com você. E vai caminhar com você, o momento vai passar e Ele vai continuar com você na jornada. Então Deus vai estar presente. Deus vai estar presente no socorro que a sua igreja oferece. Mas Paulo não para por aí. Paulo vai dizer que também o cristão pode experimentar alegria nesses momentos, quando ele começa a enxergar aquilo que Deus está fazendo através dele, por meio dele, nesse momento difícil. Paulo vai falar sobre isso a partir do versículo 12. Mas aqui, especificamente, no capítulo 2, versículo 1 ao 11, Paulo vai falar da unidade cristã. A alegria que nós temos por fazer parte de uma congregação de pessoas que foram alcançadas pelo Senhor para viver em unidade.
E do versículo 2, do 1 ao 11, o apóstolo Paulo ele vai nos ensinar algumas coisas sobre a verdadeira unidade cristã. No capítulo 2, versículo 1, o apóstolo Paulo fala sobre as razões da unidade, que nós não vamos tocar nesse assunto hoje. Do versículo 2, ele vai falar sobre os requisitos para a unidade. No versículo 3 e 4, ele fala sobre os recursos da unidade cristã, mas aqui eu escolhi a última parte porque ele engloba de forma prática tudo aquilo que foi ensinado anteriormente. Do versículo 5 ao versículo 11, ele fala sobre a referência maior que nós temos com respeito à unidade, que é o Senhor Jesus Cristo. Tudo aquilo que Paulo vai nos ensinar aqui é para que verdadeiramente, como comunidade de crentes, como uma igreja, como uma congregação de crentes, nós possamos expressar de verdade o tipo de vida que Jesus Cristo planejou, que o Pai planejou, que o Espírito Santo na eternidade planejaram para que nós viéssemos expressar aqui. Então, nos mostrando o exemplo, e aí nós sabemos que o exemplo bíblico ele tem um impacto direto na nossa vida, quer seja positivo, quer seja negativo. Então, aquilo que os homens registrados na Bíblia fizeram vão servir de orientação. Alguns erraram. E aí nós olhamos os erros, olhamos as consequências e descobrimos que nós não devemos fazer as mesmas coisas que aqueles homens fizeram, porque corremos o risco de receber o mesmo impacto, a mesma punição. Porém, nós temos muitos servos de Deus que nos são apresentados na Escritura Sagrada que devem constituir-se exemplos para nós. O escritor aos Hebreus que o diga no capítulo 11, aquele texto que os citados são chamados, eu não gosto muito dessa expressão, né, porque eles foram o que foram por causa da graça de Deus e não porque eles eram melhores que os outros, mas é aquele texto em que o grupo de pessoas citadas são chamados de heróis da fé. Mas uma coisa nos chama a atenção, é que todos eles eram pessoas frágeis, fracas e cometeram erros. Mas uma coisa nós vemos na vida de cada um deles, o seu esforço para tornar a verdade de Deus, revelada na palavra de Deus, uma realidade nas suas vidas. Eram homens fracos, mas que estavam determinados a acertar na verdade de Deus. E talvez por sua fraqueza alguém pudesse dizer, não, eu não quero imitar Abraão, nem os filhos dele, não é? Porque eram mentirosos. Eu não quero imitar o rei Davi, porque foi um homicida e um adúltero. Eu não quero imitar fulano de tal, ou Moisés, porque foi um assassino e aí por diante. Então, o escritor aos Hebreus, para resolver a contenda, ele coloca como último o exemplo maior. Então, se nenhum desses aqui atrás lhe inspirar, então corra a carreira que Deus propôs para você, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, se falta exemplo, existe um que você pode segui-lo. Existe um que você pode imitá-lo sem nenhum temor. Nesse sentido, uma das coisas maravilhosas que as Escrituras nos mostram é que ninguém pode dizer que não dá um bom testemunho por falta de exemplo. Porque todos os seres humanos ao redor são pecadores e fazem coisas mais. Então a Escritura diz, então siga Jesus Cristo. Ele nasceu, viveu, morreu, foi tentado em tudo e não pecou. Mas Paulo, pensando numa igreja que verdadeiramente, numa perspectiva bíblica, deve viver unido, ele deixa claro aqui aos filipenses que a única maneira de verdadeiramente nós vivermos a unidade cristã planejada por Deus é se nós tivermos Jesus Cristo como nosso exemplo. E aí ele começa, no versículo 5 ao versículo 8, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele não julgou. Primeira coisa que nós precisamos aprender nesse texto, infelizmente, nós às vezes encontramos pessoas cometendo esse erro crasso, né? De dizer que enquanto Jesus esteve aqui nesse mundo, ele abriu mão da sua divindade. Eu escutei alguns dias atrás um pregador dizer que ele simplesmente deixou de ser Deus enquanto esteve aqui, enquanto esteve nesse mundo, foi somente homem. E por incrível que pareça,
o único texto das Escrituras que, se a interpretação não for muito bem feita, que pode induzir uma pessoa a falar algo como isso, é esse texto da carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11, em especial o versículo 5. Quando Paulo diz que ele não tomou por usurpação ser igual a Deus e a si mesmo se esvaziou-se, de maneira nenhuma ele está afirmando que Jesus, ele abriu mão da sua divindade. Porque o texto é bem claro, na segunda parte, que mesmo sendo Deus, ele nunca deixou de ser Deus, apenas ele assumiu sobre si uma natureza humana. Todo esse texto, do versículo 5 ao versículo 11, do versículo 5 ao 11, nós, pelos estudiosos da carta aos Filipenses, eles têm um consenso de dizer que Paulo inseriu um poema que ele fez a respeito de Jesus Cristo, ou um hino que ele escreveu para ser cantado na igreja, como uma ilustração apropriada para nos ensinar como verdadeiramente nós podemos viver em unidade aqui nesse mundo. Ele oferece ou nos fornece uma poderosa conclusão à sua mensagem sobre unidade que ele ensinou no versículo 1, versículo 2, versículo 3 e versículo 4. Uma coisa que Paulo faz um pouco invertida de nós aqui, nós estamos com o nosso curso de pregação bíblica na segunda-feira, é que quando nós vamos para a homilética, a arte de pregar, nós ensinamos as pessoas a aplicarem ao sermão coisas que são pertinentes à nossa vida prática. Só que Paulo faz um caminho inverso aqui, não é? Paulo não se utiliza de ilustrações práticas para explicar a doutrina que ele está ensinando. Ele parte da doutrina para explicar como as pessoas podem viver na prática. E ele explica em poucas palavras, gente. Poucas palavras, são 6 versículos. Em 6 versículos, simplesmente Paulo explica passo a passo como o Senhor fez a sua viagem de ida do céu à terra e depois de volta da terra ao céu, de glória em glória. Com um exemplo simplesmente perfeito. E o que ele espera da gente ao lermos esse texto e ao estudarmos esse texto? Ele espera que o exemplo de Jesus simplesmente se torne um encorajamento para que nós queiramos imitá-lo na nossa vivência diária, em especial nos princípios que ele nos transmite aqui nesse texto. Talvez a ideia de Paulo possa ser resumida naquilo que Russell Norman Champlin, no seu comentário por versículo em especial nessa passagem, diz. Ele diz que há 3 coisas que devemos uns aos outros ao olharmos o exemplo de Jesus. E ele diz que é exemplo, exemplo e exemplo. O que eu devo aos meus irmãos da fé como participante do corpo de Cristo? Um bom exemplo, um bom exemplo e um bom exemplo. E quando Paulo fala do exemplo, ele está falando de uma vida que persegue a imitação do Senhor Jesus Cristo como estilo de vida melhor que alguém pode viver aqui nesse mundo. Paulo não está sugerindo aqui. Ele começa dizendo que os membros da igreja de Filipe tenham o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Estamos trabalhando na segunda-feira, a matéria de interpretação bíblica. E esse é um texto que serve de exemplo do porquê nós precisamos aprender como interpretar a Bíblia. Porque muitas vezes a palavra que nós encontramos no português para associar a palavra que está no grego, ela não transmite muito claramente o que Paulo quis dizer. Porque imagine, se alguém lhe pergunta o que é sentimento, o que você responderia? Quando nós pensamos nessa palavra, estamos pensando em alguma coisa diretamente ligada às nossas emoções. Só que para Paulo aqui, a palavra que ele usou lá está diretamente ligada à nossa razão, não às nossas emoções. A palavra que ele usa aqui é phronein, não é? O que ele espera, não é? Ele, quando usa essa palavra dirigida aos crentes de Filipenses, ela é tanto um apelo para que eles adotem uma atitude correta. Então, olhe como é que Jesus se portou em toda a sua trajetória aqui. Observe como ele lidou com as situações difíceis, observe como ele lidou com o pecado, observe como ele lidou com a sua relação com as outras pessoas e adote aquilo que a Escritura ensina sobre a vida de Cristo como o melhor estilo de vida que você deve buscar aqui.
Mas não apenas a palavra fronem, o verbo fronem vai apontar para você adotar uma atitude correta, mas ela serve como uma exortação para que você também pratique essa atitude. Então, uma coisa está relacionada com a outra, né? Quando o pastor Batista abriu o culto com Tiago, parecia que ele sabia o que ia pregar hoje, né? Porque Tiago está dizendo lá, se você sabe o que é correto e não pratica, olha, você não está revelando de verdade o cristianismo que Deus planejou quando enviou o seu Filho para morrer na cruz para nos salvar. Então, Paulo, quando diz que eles devem ter o mesmo sentimento, ele espera que eles observem o testemunho de Jesus Cristo, adotem esse testemunho e tornem esse testemunho como o fim maior da sua busca, como a expectativa maior da sua vida como cristão aqui nesse mundo. É uma disposição mental que conduz esse indivíduo a um desejo de pôr em prática aquilo que está sendo apresentado a ele como verdade de Deus. Na verdade, esse é o significado que a palavra fé tem nas Escrituras, não é? Quando nós pensamos em termos de fé salvadora. A parte da convicção da obra salvífica de Jesus Cristo. É uma convicção tal, na verdade, que essa convicção vai produzir em nós uma mudança de atitude. Ou que o escritor aos Hebreus vai dizer em Hebreus 12:14, uma perseguição à santificação. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, porque a santificação é o processo natural depois da obra da justificação, quando a salvação é aplicada à nossa vida. Então, Paulo espera que os membros de Filipos entendam que a única maneira deles experimentarem uma unidade verdadeiramente bíblica, genuinamente cristã, é se eles se tornarem imitadores do nosso Senhor Jesus Cristo em sua humanidade, enquanto eles estivessem aqui nesse mundo. E ele não está dirigindo a palavra a uma pessoa especial. Ele está dirigindo a sua palavra a todos os irmãos da igreja. Porque hoje em dia é muito complicado, gente. Parece que a exigência de um bom testemunho passa pelo fio do status da liderança. E isso prejudica muita obra. Às vezes a gente até lida com isso, né? Imagine, um membro da igreja faz alguma bobagem, é disciplinado, gente, depois de 15, 20 dias, um mês, ninguém se lembra. Vai tratar o membro como se ele não tivesse feito absolutamente nada na vida. Agora vai um líder, vai um pastor fazer. Normalmente ele vai ser queimado para o resto da vida. Paulo não faz essa distinção aqui. A gente sabe que a quem muito é dado, muito é exigido. A função que nós ocupamos impõe sobre nós uma responsabilidade maior por causa da nossa visibilidade. Mas, em termos de testemunho diante de Deus, estamos todos no mesmo pacote. Ou, como dizemos, estamos todos na vala comum. Porque no último dia nós temos que lembrar que todos teremos que comparecer e prestar contas a Deus daquilo que fizemos por intermédio no corpo. Então, nós temos que ter uma disposição mental, uma compreensão tal, que essa compreensão nos conduza a praticar aquilo que devemos praticar. E se olharmos para o exemplo de Jesus Cristo apresentado aqui, Paulo espera que nós tenhamos uma disposição altruísta que revele o interesse pelos outros, a ponto de estarmos dispostos a sofrer qualquer coisa para servir o meu irmão naquilo que ele precisa. Na verdade, usando o exemplo de Jesus Cristo, Paulo está dizendo a cada membro da igreja de Filipos que eles foram salvos por Jesus Cristo para servirem uns aos outros. Para servirem. Cada membro é responsável por cada membro. Da mesma maneira que Jesus entregou a sua vida em favor de todos aqueles que seriam salvos, da mesma maneira, cada crente deve ter a disposição de doar a sua vida para servir aos outros. Isso é o que o Paulo espera que eles compreendam para que verdadeiramente a unidade cristã possa se manifestar com todo o brilho pelo qual Deus a estabeleceu. O que Jesus fez? Que deve ser digno da nossa imitação. A primeira coisa que ele fez foi renunciar. Na verdade, isso faz parte da primeira lição de discipulado de Jesus Cristo, né? Imagine que eu perguntasse para vocês nessa noite,
Qual foi a primeira lição de discipulado de Jesus Cristo? Não quero que você responda, mas a primeira foi: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Jesus negou-se a si mesmo. Jesus tomou a cruz para que nós pudéssemos nos tornar seguidores dele. Ele não está mostrando nada mais do que aquilo que ele nos exigiu. Então, Paulo vai dizer no versículo 6, pois ele, subsistindo, ele, Jesus Cristo, na forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Paulo começa salientando essa realidade de que Jesus, ele existiu eternamente. Para alguns que são incrédulos, né, e pregam doutrinas que são contrárias ao cristianismo, eles olham para Jesus como se fosse apenas um judeu que Deus escolheu para fazer algum tipo de obra, mas não é assim que a Escritura ensina. Ele subsistiu em forma de Deus antes dele assumir, antes dele encarnar, antes dele se revelar nesse mundo em figura humana, ele sempre existiu como Deus. Aqui nós temos uma versão paulina de João 1, quando João diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E a partir do momento em que João diz que o verbo estava lá no princípio, quando as coisas foram criadas, então esse verbo ele tem de ser divino, porque diretamente é atribuído a ele a autoexistência, ele existe por si mesmo, o atributo da eternidade, como participante da criação, ele tem o atributo da onipotência, e aí nós conseguimos enxergar em Jesus Cristo tudo aquilo que nós enxergamos na pessoa divina. Então ele nunca deixou de ser Deus, ele apenas assumiu uma humanidade para se identificar conosco, para que a obra de redenção pudesse ser oferecida. Ele vai dizer que ele mesmo subsistindo na forma de Deus. E eu queria só explicar o que significa essa forma aqui. A palavra que é usada lá, morfeno, na língua original, refere à essência ou natureza de algo que nunca se altera. Aquilo que é e existe por si mesmo. E só Deus possui sobre si esse tipo de atributo. Então significa que Jesus possuía a natureza de Deus, Jesus possuía a mesma essência de Deus. Não era que Jesus era parecido com Deus, ele era a própria natureza, a própria substância de Deus. Ou seja, tudo aquilo que você pode dizer de Deus, você também pode dizer sobre Jesus Cristo, seu Salvador. Isso era tão marcante na compreensão dos apóstolos e principalmente na doutrina do apóstolo Paulo, que lá em Atos 20, 28, quando ele reúne os presbíteros de Éfeso e Mileto para dar as últimas instruções a eles de como eles deveriam conduzir a obra naquela região, porque ele tinha certeza em seu coração que ele não veria mais o rosto daqueles homens, ele simplesmente exorta aqueles pastores a cuidarem do rebanho de Deus, da igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Quando eu dava aula em João Pessoa, há 32 anos atrás, no seminário, eu fui citar isso, que o sangue de Deus foi derramado na cruz, um aluno me chamou de herege, né? Eu disse, olha, eu não sou herege, foi Paulo que disse isso. Os testemunhos de Jeová distorcendo, porque eles acham que Jesus é um Deus de segunda categoria, diz, não, mas está aqui o sangue do filho dele, por causa de uma dificuldade que nós temos na estrutura do grego aqui, mas não faz diferença se é o sangue de Deus Pai ou de Deus Filho. Deus Filho é Deus, tão Deus quanto o Pai é. Lá em João 14 vai dizer, o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Em João 3,16 é dito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Uma particularidade que existe nesses dois versículos é a palavra unigênito. E aí nós precisamos, quando formos estudar a Bíblia, buscarmos a definição de um termo no dicionário bíblico, não no português. Porque se você for no dicionário de português, vai dizer que é o único filho de uma família que não tem outros filhos.
Mas quando você vai no dicionário bíblico, você descobre que a palavra que está usada aqui para unigênito nesses dois textos, ela afirma que Jesus é o único Filho de Deus que é tão Deus quanto Deus é. Ele é divino. Ele é Deus. Nós somos filhos de Deus, mas fomos adotados por causa da obra que Cristo fez em nosso favor. Se tivesse um texto de DNA celestial e nós fôssemos fazer e Jesus fizesse, o único que ia dar filho legítimo era Ele. O único que é tão Deus. E mesmo sendo Deus, revestido de toda a glória antes da encarnação dele, gente, Ele se ofereceu voluntariamente para morrer na cruz para nos salvar. Pecadores como nós, que não merecíamos de forma nenhuma. Mas para fazer isso, ele teve que passar por um processo, e é esse processo de renúncia que Paulo espera que os crentes de Filipos aprendam com o Senhor. Aprendam. Ele vai dizer que ele renunciou à sua prerrogativa nisso. Ele não deixou de ser Deus. Mas enquanto ele veio aqui para ser o Cordeiro de Deus, que seria oferecido para que houvesse perdão para os nossos pecados, ele se limitou ao uso dos seus atributos divinos. Era Deus. Mas se você prestar atenção, lendo os evangelhos sinóticos, os primeiros 3 evangélicos, Mateus, Lucas e Marcos, você vai ver que quando Jesus operava um milagre, ou eles vão escrever que ele fez isso pelo dedo de Deus, ou eles vão escrever que ele fez isso pelo poder do Espírito Santo. À exceção de João, que queria demonstrar de forma muito clara que Jesus era tão Deus quanto Deus é. É o único dos evangelhos que diz claramente o seu propósito lá em 20:31 do evangelho, que essas coisas foram escritas para que creiais ser Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, não adotivo. O Filho de Deus é essencial e crendo tem as vidas. Então, quando João vai falar dos milagres de Jesus Cristo, ele não escreve, olha, ele fez pelo dedo de Deus e fez pelo poder do Espírito Santo, não. Ele fez pela autoridade dele mesmo. Mas à exceção desses momentos, por um plano divino que Deus tinha, porque esses momentos ímpares serviriam de testemunho para reivindicar a sua divindade, Jesus se submeteu à palavra de Deus, à vontade de Deus e ao governo do Espírito Santo na sua vida. E muito daquilo que ele fez sobre o estado de humilhação. Ele não se expôs ao mundo como um criador, como um Deus na figura humana, como os deuses pagãos fizeram, né? A palavra usurpação aqui refere-se ao ato de pegar pela força, ou dominar pelo exercício da autoridade absoluta. Apesar de todos os direitos e privilégios que o Senhor Jesus tinha, e ele tinha direito de fazer isso como Deus, mas ele recusou-se a agarrar-se egoisticamente à sua posição privilegiada, como o Filho divino de Deus. Ele colocou de lado todos os seus direitos. E ele não se prendeu aos privilégios da sua igualdade de Deus, antes abriu mão do exercício dele por amor daqueles que seriam salvos. Simplesmente por isso. Para que se revelasse no exercício do seu ministério o tal. Porque tão grande amor de Deus por nós ainda é uma expressão muito pequena, gente. Paulo diz que não tem altura, não tem largura, não tem comprimento, nem profundidade que possa expressar a grandeza desse amor. Não importa quantos quilômetros, eu nem sei o que é que vem depois de quilômetro. Mas ainda que você coloque um monte, não vai chegar nem perto da demonstração do amor de Deus pela vida de cada um de nós, quando ele ofereceu o seu filho lá na cruz. Agora saiba de uma coisa, ele não foi obrigado para lá. Por amor de cada um de nós, ele se ofereceu voluntariamente. Ele não se limitou por obrigação, foi voluntariamente. Ele se dispôs voluntariamente a vir a esse mundo e enfrentar a cruz sangrenta, pensando naquilo que a cruz iria trazer de benefício para nós. Ou, em outras palavras, ele veio e se entregou para nos servir.
O que ele se tornou em tudo isso? Ele diz aqui, continua do versículo 7 a 8, antes, ao invés de simplesmente na figura do homem dizer eu sou Deus e exercer domínio com mão de ferro sobre todos os homens, o texto diz que ele a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Paulo diz aqui claramente que o Filho de Deus deixou o céu, deixou a glória, deixou o seu trono e se fez um homem. Essa doutrina na teologia é chamada de kenosis, né? Aquele período em que o Filho divino de Deus se expôs à humilhação e à sujeição, tanto a Deus como ao Espírito Santo, como a palavra de Deus, para que verdadeiramente em sua humanidade ele se tornasse um cabeça legal, para que por intermédio dele nós pudéssemos ser resgatados daquele triste estado que nós estávamos por causa do pecado dos nossos primeiros pais. Lembre, estamos na condição de perdição porque nossos primeiros pais desobedeceram. E a única maneira disso mudar é se houvesse um homem que intercedesse por nós diante de Deus, ao qual Deus pudesse olhar e visse que ele nasceu, viveu e morreu sem cometer nenhum pecado. Foi por isso que Jesus veio a esse mundo. Ele encarnou, ele assumiu uma natureza humana, ele esvaziou-se da sua glória, porque ele era muito mais do que aquilo que se via. Imagine, se nós estivéssemos vivendo naquela época e Jesus passasse, eles seriam igual, apesar da sua divindade. Mas, em termos de manifestação visível aos homens, simplesmente ele se esvaziou daquela glória que foi vista pelos apóstolos na transfiguração. Ele se esvaziou daquela glória que foi vista por João lá na ilha de Patmos. Ele se tornou um de nós, para que nós pudéssemos nos tornar participantes da sua família eterna. Então, algumas frases explicam como isso aconteceu, como ele se tornou um de nós. Primeiro, 2,7 diz que ele a si mesmo esvaziou-se, não é? Significa literalmente privar-se de força ou privar-se de efeito ou se privar daquilo que ele poderia fazer em sua natureza real. Como Deus, Jesus Cristo poderia fazer qualquer coisa. Mas por minha causa, por sua causa que foi alcançado pela obra salvadora, por todos aqueles que se salvaram antes de nós e por causa de todos aqueles que ainda serão alcançados até a sua segunda vinda, ele resolveu não fazer nada. Nada. Às vezes quando vejo aquelas cenas da paixão de Cristo, eu simplesmente me desmonto. Porque apesar de ter assumido uma forma semelhante à nossa, quem estava na cruz, vertendo o seu sangue e sofrendo em nosso favor, foi o Deus Criador de todas as coisas. Tem uma música que diz, Jesus, que amor é esse? Paulo tinha razão quando disse, por mais comprimento que nós coloquemos, quer para um lado, para o outro, para cima e para baixo, por maior que seja a fita métrica, pode colocar quantas fitas métricas você quiser, nada vai conseguir chegar ao fim da grandeza desse amor. Ele se limitou como Deus. Ele podia ter saído daquela cruz quando zombavam dele. Ele podia ter fugido daquele julgamento. Ele poderia ter se privado daquele estado de humilhação, quando antes de ser conduzido ao Calvário, ele sofreu muito lá. Mas imagine, ele resolveu não se utilizar dos atributos da sua majestade por causa do propósito de nos salvar. Por causa da grandiosidade do propósito pelo qual ele veio a esse mundo. Ele deixou de lado, enquanto esteve aqui, a sua insígnia divina, né? Talvez a explicação que nós poderíamos dar para dizer o que ele fez, imagine que nessa noite chegasse uma pessoa aqui visitando a igreja, vestido comum como nós. E sem nós sabermos, era um general 5 estrelas do exército.
Ele iria entrar, iria sentar, no fim do culto iria nos cumprimentar, iria embora. Mas o fato dele ter vindo vestido de forma comum não anulava de maneira nenhuma o fato de que ele era um general. Quando Cristo veio a esse mundo, ele vestiu a nossa roupa. Porque havia um propósito para ser cumprido. Mas enquanto ele esteve aqui, ele continuava sendo o Deus Todo-Poderoso. Ele continuava sustentando todas as coisas pela força do seu poder. Ele continuava governando todas as coisas. Paulo continua dizendo que ele esvaziou-se, e aí é da glória da sua majestade. Imaginem, quando chegarmos lá, nós vamos ver aquele que João viu, não aquele que Mateus viu aqui, que Judas viu. Talvez chegue perto do que Pedro, João e Tiago viram na transfiguração. O Jesus cheio de glória, mas enquanto ele esteve aqui, ele resolveu simplesmente se humilhar e assumir uma forma de servo. E aqui talvez seja a chave do que Paulo quer ensinar aqui, não é? Apesar de ser Deus, gente, ele veio a esse mundo para servir como um escravo. E uma das marcas que a palavra escravo tem é o fato de que o escravo é alguém que não tem direitos. Enquanto na condição de escravo, ele é aquele que vive para fazer a vontade daquele que o enviou para fazer o que ele tem que fazer. Então, enquanto Jesus Cristo estivesse aqui, ele deixou isso claro. Eu não vim fazer a minha própria vontade, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. E eu acho interessante a palavra que Paulo usa aqui, não é? Paulo podia usar o diácono, não é? Que é alguém que é empregado de uma casa. Mas ele não faz isso. Ele diz que Jesus assumiu uma forma de doulo, que é a palavra que aponta para um escravo, como nós o conhecemos. Ele veio a esse mundo para fazer completamente a vontade daquele que o enviou, e assim ele o fez. Um doulos é um escravo que não possuía nada, nem mesmo as roupas do corpo, até mesmo a sua vida pertencia ao seu mestre. E Jesus confirmou isso em numerosas ocasiões, Lucas 22, 27, pois no meio de vós eu sou como quem serve. Se você pensar na cerimônia do lava-pés, Jesus fez o trabalho que não era indigno até para um escravo. Era indigno para um escravo lavar os pés de alguém, de tão humilhante que era, e ele fez. E ele disse para os seus apóstolos que eles deveriam seguir o seu exemplo. Talvez Mateus 20, 28 seja o mais clássico. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Talvez seja esse o princípio que Paulo quer que os irmãos compreendam, se verdadeiramente eles querem viver em unidade. Então Jesus Cristo salvou a minha vida para servir ao Batista, ao Miri, Vanderlé, a Rita, cada um dos irmãos. Ele me colocou numa comunidade para que eu pudesse servi-los. E ele colocou o Batista para servir todo mundo, não só como pastor, mas como membro. Colocou a Vanderlé para servir todo mundo. Foi isso que Jesus fez. Então, Paulo não aplica isso para o líder, não aplica isso para a instituição. Ele aplica isso para cada membro. Cada membro. Então, em outras palavras, um servo era obrigado a carregar os fardos de outras pessoas. Então, Jesus Cristo, como supremo servo, carregou o fardo que nenhum outro homem poderia carregar. Ele carregou sobre si o fardo do pecado de todos aqueles que viriam crer nele até a sua vida, que creram na promessa da sua vinda no passado e que creriam até a segunda vinda dele. Isaías, no capítulo 53, verso 6, diz: mas o Senhor fez cair sobre eles a iniquidade de nós todos. Então, quando Paulo diz que Jesus tomou a forma de servo, isso significa que ele adotou voluntariamente essa natureza. Tenham o mesmo pensamento, tenham o mesmo entendimento que Jesus teve quando veio a esse mundo.
E da mesma maneira que para cumprir a missão que ele recebeu, ele executou e ofereceu a sua vida para servir aos outros, então os irmãos de Filipos deveriam servir uns aos outros para que a unidade da igreja verdadeiramente pudesse prevalecer. Como Deus, ele era soberano, merecendo ser servido, mas se tornou escravo a fim de servir. Servir. E aí ele vai dizer que ele assumiu, nesse sentido, ele se tornou, ou assumiu essa forma de escravo para cumprir aquilo para o qual ele foi enviado para fazer. E o próprio Deus, em suas profecias do Antigo Testamento, fala claramente a respeito do Messias que viria como um escravo dele. Lá em Isaías 42:1, ele é chamado servo sofredor de meu servo. O próprio Jesus Cristo disse: aqui estou, no rolo do teu livro está escrito ao meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então, para cumprir a missão que ele recebeu de se tornar o Salvador do mundo, era necessário que ele tivesse um corpo, era necessário que ele tivesse uma humanidade, era necessário que ele tivesse correndo sangue nas suas veias. Não tinha outro jeito. Porque pense, o estrago da humanidade ocorreu quando os nossos primeiros pais desobedeceram à vontade de Deus. Como consequência disso, o pecado se tornou uma realidade na natureza de todos os homens, mas não apenas o pecado, o castigo também. Porque eles foram punidos. Era necessário que viesse outro. A mesma imagem do primeiro Adão. Jesus Cristo é chamado por Paulo do último Adão, porque ele fez a coisa tão bem feita que não vai precisar vir o terceiro. Então, ele veio para fazer o contrário do que o primeiro fez. Enquanto o primeiro foi tentado pelo diabo e caiu, Jesus Cristo veio. E não apenas na tentação do diabo, mas Paulo diz que ele foi tentado em tudo e não pecou. Para se tornar o nosso cabeça, o nosso representante. Então, um ser humano venceu o diabo, venceu a tentação, obedeceu, e aí o que se espera de nós? Que nós saiamos do nosso antigo pai, que era Adão, e migremos para Jesus Cristo, para obter dele a redenção da nossa alma. Então, ele diz, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido na figura humana. Lembre, ele não se tornou homem deixando de ser Deus. Mas a partir do momento em que a encarnação ocorreu, Jesus Cristo se revela como o Deus homem, aquele que assumiu uma humanidade sobre si. Então a humilhação está nesse fato. Deus andou aqui nesse mundo e se mostrou para os homens como um homem comum. Sem aquela glória de Apocalipse capítulo 4. Sem aquele fulgor lá das trombetas do Sinai. Ele simplesmente caminhou como um de nós aqui nesse mundo. Ele tinha sentimentos humanos, tinha necessidades humanas, tinha intelecto humano, possuía aparência humana. Ele se tornou exatamente como nós somos. Ele nasceu como o ser humano nasce. Ele tinha todos os atributos da humanidade, era um homem genuíno, nasceu como um bebê, cresceu como os outros meninos judeus, do ponto de vista físico ele era perfeitamente homem. Era perfeitamente. E ele não se limitou a colocar uma roupa de escravo, por assim dizer. Na verdade, ele se tornou escravo no sentido pleno. Foi alguém que veio para fazer a vontade daquele que o enviou. E enquanto estava executando essa obra, ele fez isso fielmente. A vontade de Deus era o seu bem maior a ser perseguido. Ele vai dizer que a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Jesus Cristo, ele não foi pego de surpresa, não é? A morte de Jesus Cristo, obrigado, não foi um acidente. Ele veio a esse mundo para isso. Ele encarnou para isso. Ele assumiu um corpo físico para isso. Antes mesmo dele ir para Jerusalém, ele alertou os apóstolos do que iria acontecer, que ele seria entregue nas mãos dos malfeitores. E ele sofreria,
e ele seria morto, mas ele lembrava que ao terceiro dia ele ressuscitaria, a morte não teria poder para sustentá-lo. Porque a morte experimentada em sua humanidade era apenas o salário do pecado daqueles que iriam crer nele e queriam ser salvos por ele depois da sua morte na cruz. Então ele sabia que a encarnação dele propunha a cruz. Ele sabia que ele veio a esse mundo para caminhar para a morte e ainda assim ele não desistiu. Não desistiu. Veja o que ele diz: como um servo, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ela estava proclamada desde antes da fundação do mundo. É tão importante a figura da cruz e da morte de Cristo na cruz do Calvário, que se você dividir os 4 evangelhos em 3 partes, 1/3 vai estar simplesmente falando dos momentos em que Jesus foi para a cruz para salvar os pecadores. Em sua humanidade, ele teve que ir lá, porque em Hebreus 9:22 diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Era necessário que sangue fosse vertido para que os nossos pecados fossem perdoados. Então, imagine, Deus escolheu um fato cujas opiniões eram divergentes. Para um judeu, a crucificação era a forma mais amaldiçoada de morrer. Daí a repulsa deles quando se pregava sobre o Messias Salvador ser alguém que foi crucificado numa cruz. Já para os romanos, a crucificação era o castigo mais bárbaro, atribuído aos piores criminosos. Nenhum romano poderia ser condenado à crucificação, a não ser por ordem direta do imperador. Mas para nós podemos fazer as nossas palavras as palavras do escritor da Epístola aos Hebreus, quando ele deixa claro que a cruz é o altar onde o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo morreu por nós. Morreu pela minha vida, pela sua vida e pela vida de todos aqueles que viriam a crer. Lá em Hebreus 13:10, o escritor vai dizer: nós possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. No caso aqui, o escritor dos Hebreus usa esse diálogo porque os cristãos estavam sendo, pressionados a abandonar sua fé em Jesus Cristo e voltar para a religião judaica. E aí o escritor dos Hebreus diz para eles: olha, aqueles sacerdotes que estão lá oferecendo sacrifício de animais, eles não têm parte no sacrifício do Cordeiro de Deus que foi oferecido no altar da cruz. Imagine quando nós pegamos tudo aquilo que Paulo está ensinando aqui e nos perguntamos como é que nós podemos viver de tal forma como comunidade cristã, que a unidade que Deus planejou para a igreja agora está aparecendo, quando nós estivermos dispostos, cada um separadamente, servirmos uns aos outros, sem olhar para dificuldades, sem olhar para limitações, sem olhar para barreiras, e simplesmente devotarmos a nossa vida a isso, ainda que nós tenhamos que sofrer os próprios horrores impostos pelos homens, inclusive a nossa própria morte. Então aqui Paulo está nos mostrando que Cristo foi, para que verdadeiramente, seguindo o exemplo dele, nós possamos tentar ser as mesmas coisas uns para com os outros. E aí não devemos esperar um paraíso aqui, não é? Porque não foi isso que Jesus Cristo experimentou. Ele fez o que era certo, recebeu humilhação. Ele fez o que era certo, foi parar na prisão. Ele fez o que era certo, foi julgado injustamente. Ele fez o que era certo, morreu crucificado. Nós não devemos fazer, porque iremos receber uma recompensa terrena. O texto diz que ele foi falsamente acusado, ridicularizado, cuspido, açoitado, teve parte da sua barba, por força de uma profecia do Antigo Testamento, arrancada. Isso era humilhante demais para os judeus. Só que quando ele estava sendo ultrajado, ele não revidava. Ao invés de retribuir, imagine a sua última expressão para os malfeitores que o fizeram sofrer tanto antes da cruz e até a cruz foi: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele, ao invés de se
exaltar como Deus, ele se humilhou. E como disse Isaías, em Isaías 53, 7, ele foi oprimido e afligido e não abriu a sua boca. Como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. É nesse sentido que Jesus, ele se tornou obediente, e obediente até a cruz. Ele não era um mártir que estava sendo sacrificado por uma causa. Ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo para se tornar o nosso Salvador. Não precisava. Ele não precisava sofrer tudo aquilo. Mas pense nisso. Ele fez isso por mim, por você, cada um de vocês. O Deus Criador de todas as coisas passou por tudo isso, para que eu e você, imerecidamente, recebêssemos o direito de, depois de passarmos por essa vida caída, nós pudéssemos habitar perfeitamente com Ele, no novo céu e na nova terra, para todo sempre. Ele se entregou como sacrifício pelos nossos pecados, por isso que o sangue teria que ser derramado. E apesar do sofrimento e tudo mais que ele teve que suportar, imagine, a Bíblia diz que ele passou por tudo isso com alegria. Ele não fez aquilo como se fosse uma obrigação triste, porque às vezes nós fazemos as coisas com tristeza, parece que é com medo de alguma coisa, mas Jesus não foi assim. O próprio escritor aos Hebreus, lá adiante, no capítulo 12, verso 2 e 3, ele vai dizer que nós devemos correr a carreira que Deus propôs para nós. Ele vai usar outra fraseologia, o escritor aos Hebreus, no 12, 2 e 3, para dizer o que Paulo está dizendo aqui. Olhando firmemente para Jesus, ele diz que nós temos que correr a carreira que Deus propôs, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto. Pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra de Deus. E aí o escritor aos Hebreus, como Paulo aplica, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Não foi somente Jesus Cristo, quando veio a esse mundo, que por causa de quem ele era, sofreu. Ele não deixou omisso que muitos de nós que viéssemos a segui-lo no curso da nossa vida, iríamos passar por provações semelhantes. Isaías 53, 11 está escrito: ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Uma das traduções é ficar lá feliz. E ele vai dizer o motivo: com seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. O Deus Criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas, passou por tudo isso, para que pecadores como eu e você tivéssemos o privilégio imerecido de nos relacionar com Ele aqui nessa vida, ainda de imperfeição. Imagine, nós temos um relacionamento com Ele. Nós temos acesso VIP à sala do trono de Deus pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus. Nos tornamos templo do Espírito Santo, habitados por Ele, através do qual a nossa vida está sendo transformada, e a Bíblia diz que nada, absolutamente nada, pode impedir essa transformação de se concluir. Recebemos o privilégio merecido de nos relacionarmos com Ele nessa vida e habitar com Ele depois que essa vida passar. E aí o que Paulo espera aqui? Que essa experiência salvadora e transformadora nos leve a seguir os passos de Jesus aqui. Ele espera de mim e de você, como esperava da igreja de Filipenses, uma vida em que a obediência grata à vontade de Deus revelada na Bíblia seja a marca visível em nós. Que o fim maior da nossa existência, a exemplo de Jesus Cristo, possa ser ver a vontade de Deus realizada na vida de cada um de nós. Jesus Cristo foi recompensado. O estado de humilhação terminou quando a sua obediência plena foi concluída, pelo que Deus também o exaltou. E aqui eu penso na última carta
de Paulo a Timóteo na segunda carta, no último capítulo. As últimas palavras do apóstolo Paulo em vida estão registradas no último capítulo de 2 Timóteo. Foi a última carta, a última parte da carta que ele escreveu. E a exemplo de Jesus Cristo, Paulo sabia que iria morrer. Ele diz, olha, já está chegando a hora em que eu serei oferecido como libação. Eu acho interessante a maneira como Paulo vê a morte, né? Não é o fim, não. Eu estou sendo oferecido como um sacrifício de aroma suave a Deus. E aí, lembre, ele pôde dizer no fim da jornada, eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E guardei a fé. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E aí Paulo, no final da carta de Timóteo, quando ele anuncia a sua morte, ele anuncia a sua morte com tranquilidade, porque ele sabia, por causa do que Cristo fez por ele, o que é que o esperava lá. Gente, foi difícil a vida de Paulo. Foi luta, provação, sofrimento. Mas uma coisa que nós aprendemos com a Escritura é que para aqueles que foram alcançados por Cristo, essas coisas são para agora. Elas estão com seus dias marcados para acabar e acabar de vez. Quer seja pela vinda de Jesus Cristo, quer seja pela nossa partida. Então Paulo vai morrer antes da vinda de Jesus Cristo e ele diz, eu sei que a coroa da glória me está reservada lá no céu. Só que ele não para aí. Pensando no que Cristo fez para salvar outras pessoas como nós, ele se volta para a igreja. E as palavras que ele disse para a igreja de Filipos valem para mim e para você nessa noite. Irmãos, não é somente para Paulo que a coroa da glória está reservada. É para todos aqueles que amam a sua vida. Que amam a sua vida. E se você é alguém que creu em Jesus Cristo e o recebeu como Salvador, é isso que lhe espera. O final da nossa existência e da nossa jornada não é a sepultura. Cristo fez uma obra grandiosa. O final da jornada de cada um de nós é a glória eterna ao lado do nosso Salvador. Por isso vamos orar. Pense nisso. Ele exige que nós nos esforcemos aqui. Ele exige que nós nos identifiquemos com seu filho. E como servos dele, escravos a exemplo do que o seu filho foi, nós vivamos para fazer a sua vontade, mesmo sabendo que muitas vezes fazer a vontade de Deus vai trazer problemas para nós nesse mundo caído. Mas ainda que traga, é só para quê? O Senhor Jesus prometeu voltar. E quando Ele voltar, nós vamos encontrar com Ele, para nunca mais nos separarmos. E não por 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40, 50 ou 100, nós vamos viver tranquilos. Nós vamos viver eternamente, em paz, alegria, comunhão e justiça eterna ao lado do nosso Deus. Por isso vale a pena seguir esse Senhor. Por isso vale a pena crer nesse Senhor. Por isso vale a pena entregar a nossa vida a Ele e servi-lo, até que ou a morte nos una a Ele, ou a sua vinda nos una a Ele. Por isso vamos orar. Pastor Batista.